É hora de falarmos de saúde e hoje vamos falar de hiperplasia benigna da próstata. Como o nome indica, trata-se de uma patologia benigna, mas muito debilitante e que altera a qualidade de vida dos portugueses. A hiperplasia benigna da próstata é uma doença que só é necessária tratar se manifestar sintomas. Esta consiste no aumento benigno da próstata, que ocorre nos homens e que é muito recorrente nos mesmos após os 50 anos de idade. Esta patologia pode ser debilitante e altera a qualidade de vida, sendo que os sintomas mais comuns são o jato urinário, o não esvaziamento completo da bexiga e a vontade de urinar com frequência. Em caso de ocorrência de sintomas, deve-se recorrer ao urologista. Está com Saúde em Jogo na Bola TV. O meu convidado de hoje é o urologista do Hospital de Santa Maria e diretor do Instituto da Próstata. Chama-se José Santos Dias e vai-nos dizer tudo sobre a hiperplasia benigna da próstata. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada. O que é, de facto, a hiperplasia benigna da próstata? A hiperplasia benigna da próstata é um aumento de volume da próstata que é causado pelo aumento do número de células. Ou seja, a próstata aumenta de tamanho, aumenta de dimensão e por isso comprime a uretra, que é o órgão através do qual os homens urinam, através do qual a urina passa da bexiga para o exterior e por isso fica mais apertada, fica com um calibre mais pequeno. Já teve outro nome ou não? Sim, antes chamava-se hipertrofia. Era HBP na mesma. Ok. E hipertrofia tem a ver com o aumento de tamanho. Ok. Mas tem mais lógica este nome, daí ter mudado, porque o hiperplasia tem a ver com o aumento do número de células, que é a base depois do aumento de tamanho. Okay. É um problema para os homens de um modo geral, ou seja, é uma patologia que, não sei se posso dizer isto desta maneira, mas se não puder o senhor diz-me, mais dia menos dia todos os homens vão tendo conforme vivam mais tempo? Provavelmente sim. Okay. Ou seja, em estudos de autópsia em que se avaliou a dimensão da próstata em homens aos 80 anos, 80 a 90% dos homens têm aumento de número de células, lá está. Okay. Mais de metade dos homens com 50 e mais anos vão ter esta doença. Problema. Nem todos vão ter muitos sintomas, muitas queixas, mas a maior parte dos homens vão sofrer de algum tipo de queixa provocada por este aumento de volume. É muito frequente, de facto. Já vamos saber quais são os sintomas e tudo isso, mas primeiro vamos às causas. Há causas que se ligam ao aparecimento desta patologia ou nem por isso e ela é inevitável? Ela é inevitável porque tem a ver com a testosterona, ou seja, os homens têm uma hormona, que é entre outras, mas tem a testosterona, que é a hormona caracteristicamente masculina, e que faz que haja, é como se fosse o adubo, que faz crescer as células, ou seja, o número de células vai aumentando inevitavelmente e quanto mais tempo passa, por isso é que é uma doença, quanto mais tempo passa, à medida que a idade vai avançando, vai sendo mais frequente. Claro. Portanto, é uma doença que acaba por ter vários sintomas ou é só um? Por aquilo que eu li, há vários sintomas, muitas não é? Sim, muitas queixas. E isso é importante porque são queixas que os homens entendem como normais. E não são normais, são tão frequentes que são habituais, mas não são normais. São habituais. E as queixas são muitas, como disse bem. O jato da urina é mais fino. A pessoa urina... Começa aí, não é? Sim. Se calhar esse é o sinal... Depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm um tipo de queixas. Nós muitas vezes perguntamos aos doentes, também tem alguma queixa? Não dói nada. Não dói o problema é, como não dói, estou bem. Mas estar. Não necessariamente. As pessoas urinam muitas vezes de dia, de noite também. E quando há pouco falou muito bem que é uma doença que, sendo benigna, pode provocar muito mal-estar e perturbar muito a qualidade de vida. Já vamos falar sobre isso, certeza. Urinar de noite, inevitavelmente, se uma pessoa urina 5, 6, 7, 8 vezes de noite, se acorda 6 vezes todas para urinar, tem má qualidade de vida. Urinar muitas vezes, ter um jato mais fino, ter uma vontade súbita de urinar. Se a pessoa tem vontade de urinar, tem de ir correr para a casa de banho, às vezes não chega a tempo, pode perder urina. E às vezes, nas formas mais avançadas e mais graves, não se conseguir urinar, ter de se colocar uma algália, que é um tubo, um catéter que se põe na bexiga para tirar a urina da bexiga. Exatamente, pode aparecer infecções urinárias, pode aparecer sangue na urina. Está mais sujeito a que apareçam as infecções urinárias, não é? Sim, porque a bexiga não esvazia completamente. Claro. Muitas vezes os doentes têm um peso, um mal-estar abaixo do umbigo, porque a bexiga nunca esvazia. Então fica sempre com a urina retida. Ok. Portanto, não sei se me sabe responder a esta pergunta, mas eu faço-a. Quantos portugueses existirão com este problema? É difícil dizer, mas basta ir aos censos. Se considerarmos a população portuguesa de homens acima dos 50 anos, seguramente mais de metade terão queixas.
Tem queixas. E a partir dos 60? 50. Dos 50? Sim. Pronto. Nessa idade ainda é uma pessoa ativa, digamos Sim, assim. ativa. Nessa altura, o que é que se faz perante estes sintomas? É muito frequente os doentes não ligaram muito a estas queixas. Ora Falam bem. com os amigos, toda a gente tem as mesmas queixas, portanto faz parte do envelhecimento. É como os cabelos brancos, é como o reumático, eu digo Claro. muitas vezes aos doentes. Claro. Mas sendo frequente, tem tratamento e é possível evitar Tem estas tratamento. queixas. Sim. Nós temos vários tipos de tratamentos, medicamentos, outras cirurgias, Claro. etc. Portanto, há muitas formas de tratar e as pessoas não devem, de facto, desvalorizar. Porque quando desvalorizam, o que é que pode acontecer? Como disse bem, sendo uma doença benigna, em princípio não é um tumor, não cresce, não espalha, não dá metástases, não tem esse problema de risco de vida. Mas se não tratada, pode evoluir para formas graves, nomeadamente insuficiência renal, os rins deixarem de funcionar por causa disso, a pessoa ter de ser algaleada 1, 2 vezes, aparecerem pedras na bexiga, cálculos urinários na bexiga. Pois, na bexiga, sangue, não é no rim. Sim, não é no rim, exatamente. Na bexiga. Sangue na urina, portanto são queixas... Portanto, não é uma doença simples, não sendo maligna, digamos assim, sendo uma doença que não vai trazer um problema de morte, nem pouco mais ou menos, mas em todo caso a qualidade de vida é muito afetada. Sim. E, portanto, se se tratar melhor. E se não tratada, pode evoluir para fases avançadas graves da doença. E dar origem a outras patologias, se calhar associadas, né, como problemas de rins, etc., a esse nível. São cada vez menos frequentes, felizmente, mas ainda vemos muitos doentes que a manifestação inicial é uma insuficiência renal. Ok. O doente, de um modo geral, quando tem estes sintomas e quando resolve contactar o médico, entra pela porta do sistema, ou seja, entra mesmo pelo centro de saúde ou não, doutor? Ou entra pelas Geralmente urgências? sim. Eu julgo que, tirando... os doentes que desvalorizam muitas queixas, podem... a manifestação que leva o doente ao médico é na urgência, por exemplo, uma retenção urinária ou uma insuficiência renal. Mas, na maior parte dos casos, felizmente, os doentes já têm algum grau de alerta e os médicos de família também ativamente procuram ou devem procurar este tipo. Todo esse processo, não é? Exatamente. E depois chegam a vocês, Sim, quando chega, de facto, ao urologista. A maior parte dos doentes não necessitará de um urologista. Não necessita. Na maior parte dos doentes deverão... Porque são tão frequentes que é impossível. Os números de urologistas que existem em Portugal, não temos capacidade de resposta para todos os doentes com hiperplasia benigna da próstata. Portanto, muitos doentes deverão ser tratados pelo seu médico de família. Pelo médico de família. Quando os doentes são tratados, e vamos deixar a segunda parte do nosso debate para os tratamentos, saber como é que existem e tudo isso, mas quando são tratados, a doença é curável, no sentido acabou, portanto não se trata de uma doença crónica, digamos assim, não é? É uma doença crónica. É? Não pensava é, que não. Sim, pensava que... Digo muitas vezes aos doentes, olha, isto não tem propriamente cura, mas podemos controlar muito os sintomas. Pronto. É como os diabetes, a tensão alta também não se cura, mas controla-se. Ok, não sabia. Fica aqui é uma doença crónica. É uma doença crónica mesmo, portanto, porque cura não tem. Porque é progressiva. E é progressiva, continua. Portanto, mas podem-se aliviar os sintomas ou não, doutor? Muito. Porque dá dor ou não dá dor? Muitas vezes em não dá. Algumas fases, Muitas vezes não dá, mas os dentes, lá está, acham tão normal os sintomas que têm, que às vezes dizem, então, mas quando nós perguntamos, então o senhor urina mal? Não, o senhor urina otimamente, urino 10 vezes de noite. 10 vezes, portanto, isso é muito bom. bem. Não valoriza de uma forma negativa, portanto... E depois, quando começamos com o tratamento, os dentes até ficam surpreendidos. Pois. Isto, afinal, dá para melhorar a qualidade de vida, dá para ultrapassar esses sintomas. Já voltamos para a nossa conversa. Está agora na hora do ginásio para sermos mais fortes e mais saudáveis. O PT do Saúde em Jogo Hugo Muniz já está à nossa espera. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Pois é, hoje vou novamente falar sobre o treino de força e a sua importância. Muito tem-se visto hoje em dia em práticas desenfreadas sobre exercícios, sobre corridas, sobre próprias caminhadas, os tais joggings, a própria promoção da prática em ginásio. Pois é, tudo isto tornou-se uma moda e nós, enquanto profissionais, temos que orientar estas mesmas práticas de uma forma consciente e segura. É aqui que os profissionais promovem e estão cada vez mais capazes de ajudar no treino de força. O treino de força não é a promoção de músculos, não é para a promoção de estética, mas sim para o bom funcionamento do próprio organismo, nomeadamente na questão da saúde articular, na saúde muscular, no próprio sistema nervoso, na própria prática de estímulo metabólico, que está diretamente relacionado por inúmeras doenças, como hoje em dia sabemos, para o tal controle de peso. Tudo isto com treino de força nós conseguimos ajudar. E o treino de força é exatamente algo específico
algo que tem que ser desenhado para cada um. E este mesmo estímulo de aplicação de forças é de autonomia e alta consciência dos profissionais de exercício. Por vezes pode levar aqui a alguns problemas, nomeadamente na quebra de práticas, por lesões, de insegurança, de desconforto, associação a algo que não é tão seguro, e nós não queremos de todo fazer com que o exercício tenha essa associação. O exercício tem que ser seguro, eficaz e eficiente. E o profissional ajuda nesse sentido. Por isso, lembrem-se, juntos por uma saúde mais forte. Até para a semana. Foi o espaço Vida Ativa da Responsabilidade do Muniz. Por aqui, o urologista José Santos Dias é o convidado de Saúde em Jogo. Falamos sobre hiperplasia benigna da próstata. Portanto, já vimos que mais ano, menos ano, todos os homens, do modo geral, acabam por ter esta patologia, mesmo que não se percebam de que ela existe, mas ela está lá, ela poderá estar lá. Como é que têm evoluído os tratamentos, doutor? Como é que está o estado da arte, como vocês costumam dizer neste momento? É uma doença tão frequente que muitos doentes têm queixas ligeiras e, portanto, eventualmente poderão nem sequer necessitar de um tratamento numa fase inicial. Okay. Felizmente, para as formas mais graves, ou com queixas moderadas ou graves, nós temos, digamos, uma escada de tratamentos. Okay. Em primeiro lugar, tratamentos médicos, medicamentos. E há vários medicamentos, e há medicamentos recentes que beneficiam muitíssimo estes doentes. A qualidade de vida melhora extraordinariamente, porque, como disse, há muitos tipos de queixas, há diversas queixas, e há doentes que têm mais um tipo de queixas do que outras. E esses medicamentos são que género de medicamentos? São biológicos ou são são medicamentos sintéticos, alguns são fitoterapia, como nós chamamos, ou seja, são medicamentos naturais, derivados de extratos de plantas. De plantas, E outros são medicamentos que vão atuar ou na melhoria dos sintomas e alguns na melhoria dos sintomas e também, eventualmente, no atrasar da progressão da doença. Também é possível conseguir-se este... O que é bom, o que é bom. E isso talvez numa fase inicial da doença, não? Sim. Uma fase inicial. E às vezes conseguimos evitar as formas, os tipos de tratamento mais drásticos, como as cirurgias, os tratamentos mais invasivos, digamos. Ok. Essa é a primeira fase, não é? A fase em que a doença não é tão grave. Depois, numa segunda fase. Se os medicamentos deixam de funcionar ou se há uma progressão da doença e é uma daquelas complicações graves, como a insuficiência renal, a retenção urinária, ou seja, ficar com a urina presa, as pedras na bexiga, etc., que falávamos há pouco, nesses casos é necessário, os medicamentos não são suficientes, e é necessário alguma forma de tratamento mais invasivo. Okay. Classicamente, a cirurgia, em que se fazia mesmo cirurgia aberta. Agora já não se faz, não é? Agora ainda se faz, mas cada vez menos. Há técnicas menos agressivas, que nós fazemos por via endoscópica, por exemplo, através da uretra. Fazemos cirurgias com lasers. Por exemplo, são tratamentos dolorosos ou não? São feitos com anestesia. Há tratamentos que duram muito pouco tempo, duram minutos, e são eficazes. É como quando se faz exames ou endoscopias, em que a pessoa fica a dormir ali um bocadinho, uma sedação, e que melhoram significativamente as queixas e a qualidade de vida dos doentes. Ok. Depois, para os casos mais graves, como já disse, se calhar há outro género de as cirurgias clássicas ainda se fazem, a cirurgia aberta ou a cirurgia laparoscópica, quando são próstatas muito volumosas, mas cada vez mais nós fazemos mesmo próstatas muito grandes, conseguimos tratar por via endoscópica. Mesmo por... Sim, incrível, cada vez mais. Portanto, tem havido uma evolução, o doutor sente que tem havido uma evolução ao longo dos tempos para o tratamento destas patologias? Cada congresso, agora foi o congresso americano, surgiu mais dois tipos de tratamentos menos agressivos. Okay. É uma doença tão frequente que todos os anos aparecem novos tratamentos. Alguns não vingam, alguns percebem que não são melhores do que os clássicos, mas nos últimos anos surgiram muitas formas diferentes, pequenas melhorias, cada ano há pequenas melhorias que vão beneficiando os doentes. Eu li ontem, nestes dias, quando estava a fazer a preparação para o programa, li que a companheira, a esposa ou a pessoa que está mais próxima do doente deve também ir acompanhá-lo ao médico. Ou estar alerta, ou estar alerta e tudo isso. Porquê? Qual é o papel do parceiro, digamos muitas vezes assim? A qualidade de vida do parceiro também está comprometida. Se uma pessoa tem alguém ao lado que acorda 5 vezes na noite para urinar, o sono é perturbado. Claro. E também para ter, às vezes, uma percepção de evolução de mais longo prazo. Se uma pessoa está muito envolvida e as alterações são muito graduais, a pessoa não valoriza. Pois. Então, mas há 1 ou 2 anos as queixas eram estas e agora estão estas. A pessoa não tem essa percepção e quem está de fora às vezes tem uma maior percepção da modificação do padrão de micção. Sexualmente, a vida é afetada pela patologia ou não? Não há uma relação direta conhecida.
o que acontece, mas os doentes valorizam, acham que contêm problemas de próstata e às vezes a desvalorização da próstata, Por isso é que eu estava a perguntar. a associação das duas coisas é muito frequente porque é na mesma idade que muitas vezes surgem os dois problemas, a partir dos 50, 60, 70 anos. Pois. E portanto há uma associação temporal, etária, digamos, dos dois problemas. Mas não há uma relação direta, embora possa haver, quer pela doença, quer pelos medicamentos, alterações sexuais. Alterações. Nomeadamente do foro de ejaculação, do volume de esperma. Pode haver algumas alterações que têm a ver com a dimensão da próstata. Com a dimensão da próstata. Relativamente ao doente em si, quando o médico lhe diz você tem isto, é um problema psicológico porque mexe com uma parte que é muito importante, que é, de alguma maneira, a parte sexual também, não é? Ou não, ou neste caso não é muito valorizado. É menos drástica, menos dramática do que um tumor. Um tumor, claro. E muitas vezes, e há também esse, quando falávamos há pouco dos dentes desvalorizarem as queixas, os dentes muitas vezes dizem, já sei que não tenho um tumor, pronto, acabou. Perfeito. O aumento benigno não é tão relevante. Não tenho um cancro, mesmo que tenha muitas queixas, isso deixa-me descansar, já estou descansado. Demora muito tempo até o doente perceber que tem de fazer tratamento. Às vezes sim. Não é? Deixa andar, deixar andar. Então, doutor, vamos aqui fazer um género de conclusão do nosso debate. Se tivesse de dizer a um doente que tem sentido estes sintomas, o que é que devia fazer? O que é que um doente que esteja com os sintomas primários, digamos assim, o que é que deve fazer? Então, um doente, para já, se há uma alteração do padrão de micção, não se deve desvalorizar essa alteração. Se a pessoa sente que urina mais vezes, que o intervalo entre as micções é maior, se urina de noite, o que não era habitual antes, e cada vez aumenta mais o número de vezes que acorda de noite para urinar. Se tem uma vontade súbita de urinar, tende a correr para a casa de banho. Às vezes o típico é chegar à casa e pôr a chave à porta. Ou sair do emprego e, a meio da viagem, perceber que tem de ir à casa de banho. Claro. Qualquer alteração do padrão de micção deve ser valorizado. Até porque as queixas não são necessariamente por causa da próstata. E há outras doenças, eventualmente mais graves, que podem causar o mesmo problema. Portanto, queixas urinárias, claro que um doente que tem, por exemplo, sangue na urina, vai logo ao médico. Mas estas alterações mais subtis, progressivas, mais ligeiras, muitas vezes não são valorizadas. Portanto, não descurar alterações do tipo de micção, do jato, da força do jato, do número de vezes que se urina, de dia ou de noite, é fundamental. Isso é fundamental. E aí recorrer a quem? Primeiro ao médico de família. Não é preciso ir a correr para o hospital, porque vai entupir o hospital e se calhar não vale a pena. E está mais do que habilitado a tratar esta doença. Seguramente que a maior parte dos médicos de família estarão muito à vontade com esta doença. Muito à vontade. Se há algum parâmetro que não joga a 100% ou que não se enquadra perfeitamente nesta doença, então é referenciado ao urologista. Claro. Exercício físico, doutor, nestas circunstâncias, sim ou não? Não há uma relação direta entre o exercício físico e as queixas urinárias, embora alterações do hábito corporal, como nós dizemos, ou seja, os doentes obesos têm mais queixas urinárias. Portanto, secundariamente e acessoriamente, há ganhos do ponto de vista da dinâmica miccional, ou seja, do padrão com que se urina pelo exercício físico. São ganhos secundários. Não há uma relação direta, mas sim secundariamente. E o género de vida que se leva, ou seja, uma pessoa que fume, que beba, que coma bem, entre aspas, que é comer mal, não faça uma alimentação saudável, pode ter aqui também, podem ser aqui elementos contrários àquilo que deve ser uma próstata boa. A dieta, o padrão alimentar, algumas doenças como a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, associam-se a mais queixas urinárias, não necessariamente por causa da próstata, eventualmente também por alteração do controle neurológico da bexiga, mas tivemos o que nós chamamos de síndrome metabólico, que é o doente classicamente com obesidade, com tensão alta, com diabetes, com colesterol elevado, tem queixas, tem HBP, ou seja, tem hiperplasia benigna da próstata e tem mais queixas urinárias do que uma pessoa magra, mais saudável, com um padrão de alimentar mais correto. Portanto, também aqui o ter uma vida saudável e fazer exercício físico é meio caminho andado. Às vezes não se fala muito destas coisas, não sei se muitas vezes o falar das questões da próstata quando não são valorizadas ou quando não são valorizáveis, acaba por não se falar muito delas e às tantas é importante falar, não é? Quando falava da associação com a sexualidade, é um tabu ainda. Muitas vezes vemos os doentes que vêm na revista, vêm nos mídias, vão procurar medicação aos tais estados por ali. E não procuram ajuda. E deixamos aqui alguns conselhos que pensamos que sejam ótimos. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Já sabe que eu volto para a semana e sabe também porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.